Pessoal, nessa aula eu vim falar sobre um assunto muito delicado que faz a maioria das pessoas acharem que a estrutura em si, que o SMC, acaba não funcionando. Só que o que elas não entendem, que elas estão fazendo errado, porque na verdade 99% das pessoas ensinam dessa forma, faz com que elas acabam virando a liquidez para o mercado. A maioria das pessoas que operam o SMC acreditam que quem opera análise gráfica tradicional, através de topos e fundos duplos, linhas de tendência, acham que, na verdade, elas são a parcela que vira a liquidez do mercado, mas, na verdade, os algoritmos fazem com as, pe- que as pessoas que operam SMC de forma mais básica vire a liquidez. Então, aqui a gente vê, de certa forma, a diferença para quem realmente acaba sabendo operar o método através de ranges. A maioria das pessoas marcam estruturas acreditando que topos e fundos fortes eles se dão oriundos a partir do momento de um rompimento, ou de um topo fraco ou de um fundo fraco. Numa tendência de alta, as pessoas acreditam que fundo forte é, na verdade, aquele fundo que simplesmente só rompeu o topo. Só que o mercado, na verdade, ele nos dá a oportunidade através de ranges. Ele faz as pessoas que operam SMC de forma básica acreditar que o mercado, de certa forma, reverteu para gerar liquidez e continuar aquela tendência. Então, aqui nesse exemplo, eu mostro para vocês que eu tenho um fundo que rompeu esse topo, que para as pessoas numa tendência de alta, isso aqui seria considerado topo fraco. Beleza. O preço faz um novo fundo, quebra essa estrutura. O que as pessoas estão fazendo? Simplesmente comprando. Por quê? Porque elas são ensinadas que se um fundo romper um topo, ele é um fundo forte. Beleza, agora eu vou marcar minha zona de demanda e simplesmente vou comprar. Quando o preço faz essa movimentação, aqui a gente entende que o preço fez um choque, onde possivelmente aquela tendência reverteu. E automaticamente vocês marcam essa zona de oferta, acreditando que agora o preço vai simplesmente cair. E quando você faz isso, na maioria das vezes você já deve ter percebido que o preço simplesmente faz isso aqui. Por quê? Porque na verdade ele trabalha através de ranges. Os ranges nos mostram que eu vou ter um fundo forte pelo simples fato dele ter feito uma varredura de liquidez e eu vou ter um topo forte em contrapartida, onde a gente vai estar trabalhando nesse fundo e nesse topo. Por mais que esse topo ele seja fraco, a expectativa do preço numa tendência de alta é de romper o topo. Então, nesse caso, numa narrativa maior, ele acaba sendo fraco. Mas a confirmação no meu range vem a partir do momento que eu tenho um fundo forte e um topo forte. Só que, no geral, numa leitura geral, ele acaba sendo fraco porque a narrativa é de alta. Então, o que acontece? Quando o preço faz esse choque, na verdade, ele está trabalhando dentro de um range. Por isso que isso aqui acontece a maioria dos seus stops. A mesma coisa acontece ao contrário, numa tendência de baixa. Por exemplo, digamos que o preço ele esteja numa tendência de baixa, ele vai ter um topo forte e um fundo forte, que apesar de tudo, ele acaba sendo um fundo fraco, onde o preço tende a vir em alguma zona de oferta, mitigar e depois continuar. Aqui a maioria das pessoas acabam acreditando que o preço reverteu e acabam comprando nesse momento, só que acabam virando uma armadilha. Porque essa estrutura aqui acaba sendo uma armadilha. Se vocês forem parar para pensar, acabei separando aqui para vocês um exemplo onde eu tenho esse fundo forte que varreu uma liquidez e ele confirma o meu range a partir do momento que ele faz um topo forte, só para fazer o pullback desse range. Nesse caso aqui, ele acaba mitigando uma zona de oferta de um time maior, onde as pessoas acabam acreditando que o preço vai cair pelo simples fato da estrutura do time maior estar de baixa. Então, o que a gente é ensinado quando a gente acaba aprendendo o SMC de uma forma mais básica? Se eu tenho uma estrutura de 15 minutos aqui de baixa, o preço vai subir
Eu vou esperar o choque de 1 minuto ou mesmo uma varredura de liquidez exatamente nessa pernada, pegar alguma liquidez interna, esperar o choque de 1 minuto e vender. Só que você tem que ter toda uma narrativa do preço. Tudo que eu estou falando aqui é de forma fractal. O range acontece de forma fractal. Então, da mesma forma que acontece no minuto, vai acontecer nos segundos, vai acontecer nos 5, vai acontecer nos 15, no H1, no H4, no diário, da mesma forma. Só que vocês vão ter que adequar a questão dos ranges. Por quê? Se eu tenho um range em um time, dentro dele eu vou ter outro. Por quê? Porque o mercado ele é fractal. Se eu tenho um range aqui em H4, dentro dele vai me dar ranges em 15 minutos. Beleza? Então aqui acaba virando essa compra que acabei de pegar no EURUSD, fez com que as pessoas acabassem pegando nessa trap. Beleza, pessoal? Por quê? Eles acreditam que o simples fato desse topo ter rompido esse fundo se torna um topo forte. Aqui supostamente tem indução, onde a gente consegue ver até uma reação e depois a varredura dessa liquidez, porque o mercado não trabalha através de estruturas, e sim através de range. Então, o range, ele é formado a partir do momento que eu tenho um fundo forte e um topo forte, pessoal.